Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o que significa as marcas de ventosa na pele, o que cada coloração significa. Então já peço aí para você, convide o seu amigo, manda aí o aviãozinho para ele, convidando ele para nossa live. Boa noite, pessoal! Tô pegando umas imagens aqui que eu quero mostrar para vocês aqui na internet. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, não só falar, imaginar, né? O que eu tô querendo dizer, mas também conseguir mostrar aqui. Então, vamos lá. Vamos entrando. Ver se eu consigo ampliar essa imagem aqui. Então, pessoal, o que significa as marcas de ventosa, né? Por que a gente fica com as marcas na pele? E principalmente, o que são aquelas marcas? Então, eu fiz um roteiro aqui, uma colinha do que eu quero falar para vocês. Então, quando que eu sei se aquilo é normal? Quando eu sei se aquilo está estagnado, né? O que são as marcas, tá? Então, quando a gente vai trabalhar ventosa, a primeira coisa que eu gosto de explicar, especificar e falar muito bem sobre isso eu preciso deixar marcas? Não, gente, eu nem quero deixar marcas. Se as marcas aparecerem, é porque eu tenho uma estagnação ou um excesso de energia ou de sangue no local, interrompendo o fluxo dessa energia, desse meridiano, ou interrompendo o fluxo de sangue ali no local. Então, nós vamos fazer aqui hoje uma comparação tanto da parte da medicina oriental quanto da medicina ocidental, para vocês verem que realmente tem muito a ver uma coisa com a outra, tá? Então, a primeira coisa que eu quero especificar é que eu não faço ventosa para deixar marca. E isso tem que ser muito bem falado para o nosso paciente, porque às vezes eles vêm porque ele viu a marca e alguém achou aquilo legal, e se você não deixa essa marca, ele acha que é porque não deu o resultado que deveria dar. Tá? Então é importante entender que eu não quero deixar marcas, que as marcas acontecem se elas tiverem que acontecer e não por um excesso, tá? Então isso é importante fixar. Então quando eu trabalho a ventosa terapia, o que eu quero naquela região? Eu quero principalmente aumentar a circulação de sangue. Porque se eu trouxer sangue para aquela região, eu vou estar trazendo um sangue que é muito mais oxigenado, um sangue que está muito mais nutrido e levando embora aquele sangue estagnado. Então essa é a primeira e principal função. Então eu consigo fazer ali uma desintoxicação daquele tecido, seja esse tecido muscular, seja esse tecido de pele, tecido conjuntivo, tá? Então, eu consigo desintoxicar aquela região, tá? Então, vamos pensar quando eu vejo um ponto gatilho, um nódulo. Sabe quando o paciente fala assim, eu tô com umas bolinhas aqui, eu tô com o nervo remontado? Isso nada mais é do que um ponto gatilho. E o ponto gatilho é uma fibra que se contraiu, algumas fibras, né, musculares que se contraíram e não conseguiram voltar no processo de relaxamento. Então, elas ficam ali contraídas. E essa contração forma um carocinho que eu posso sentir durante a massagem ou mesmo eu posso visualizar. Então, essa região se torna uma região muito dolorida. Então, se eu tenho ali uma musculatura, algumas fibras musculares que estão contraídas e não conseguem voltar ao processo normal, não conseguem voltar ao relaxamento, vamos pensar fisiologicamente o que está acontecendo ali naquele local. Eu estou tendo uma estagnação de sangue. O sangue que está ali, ele está parado. Aquela musculatura não está recebendo uma boa oxigenação sanguínea. Então, esse sangue que está ali, que está estagnado naquela região, está cheio de restos metabólicos, tá? Então, o que está acontecendo ali naquela estagnação é como se fosse um sangue sujo,
Eu não tô tendo ali uma oxigenação adequada naquele tecido. Eu não tô trazendo um sangue adequado ali naquele tecido. Boa noite, pessoal. Então, eu preciso melhorar a oxigenação daquela região. Então, quando eu estou fazendo uma massagem, que eu percebo um ponto gatilho, então eu posso fazer, vou falar duas coisas aqui, pode fazer várias coisas, tá? Mas eu posso fazer, por exemplo, uma dígito pressão, vou lá naquela região, pressiono aquela região para fazer o quê? Mandar um estímulo para o meu cérebro dizendo, escuta, eu preciso de uma oxigenação nesse local. Eu preciso de um sangue nutrido aqui. Eu preciso que você leve esse sangue que está contaminado, que está sujo, embora e traga um sangue novo, um sangue limpo, oxigenado, rico em nutrientes, para eu conseguir melhorar aquela dor naquele local. E eu posso fazer isso também com uma ventosa. Eu posso ir lá, coloco o copo de ventosa sobre o ponto gatilho, sugo aquela região e o cérebro vai entender também que ele tem que trazer uma boa circulação ali naquela região, tá? Então, quem aqui já utiliza ventosa vai entender o que eu tô falando. Muitas vezes eu coloco, vamos pensar nos pontos das costas, né? Principalmente os chus dorsais, que é o que a gente fala que corresponde, cada região corresponde a um órgão ou uma víscera, tá? Então, quando eu tô fazendo ali na paravertebral, ali em volta da minha coluna, deslizando o copo de ventosa para cima e para baixo, eu tô fazendo aquilo de uma maneira de relaxar. E essa sucção está leve. Ali dentro do meu copo, eu não ultrapasso 3, 4 milímetros de pele que tá subindo. Então, aqueles copos, por exemplo, que tem o risquinho, eu chego no máximo, a pontinha, no ápice ali do primeiro risquinho, tá? Então, eu trago ali para aquela região uma oxigenação no meu tecido. E a sucção ali está leve. Eu tô fazendo um deslizamento com uma sucção leve, sem tracionar muito a pele. E quando eu tô passando nessa região de paravertebrais, que são onde ficam os nossos chus dorsais, que são alguns pontos de acupuntura, como eu disse, relacionado a outros órgãos, às vezes fica nessa região já marcada, ou com petequias, ou já fica aquele caminho de equimose mesmo, aquela cor arroxeada, aquela cor escura, tá? Então, é esse o meu objetivo? O meu objetivo é trazer sangue oxigenado, sangue próximo à pele. É isso que eu quero. Só que se fica essa marca com uma sucção leve, que eu fiz alguns deslizamentos, eu já subentendo que alguma coisa está acontecendo nessa região ou no órgão correspondente a essa região. E aí, cada marca que vai ficar ali vai me falar, ela tá comunicando para mim o que está acontecendo ali dentro. O que está acontecendo nesse órgão, nessa víscera correspondente a esse ponto. Então, ela vai me mostrar o que está acontecendo nessa região. Então, por exemplo, boa noite, pessoal. Eu coloco a ventosa, fiz ela deslizante, vou colocar ela fixa ali, paradinha, ali nos paravertebrais. Ficou um rosado naquela região, ótimo. Era isso que eu queria. Trouxe sangue, oxigenei o local e não causei equimose. Só que às vezes eu acabo de colocar esse copo e essa coloração já muda. Desculpa, gente. E essa coloração já muda na hora. Eu acabei de colocar, ele já escureceu, ele já roxeou. E o que isso significa? Quer dizer, eu não deixei muito tempo. Não pode falar, nossa, rompeu um monte de vasos, né? Porque acontece o rompimento de capilares finos. Isso é normal acontecer, tá? Mas a absorção dele ali vai ser rápida. Vai ter uma neoformação também bem rápida. Mas, às vezes, o que acontece é que vai deixar marcas mais escuras, às vezes bolhas, às vezes pontos pretos. E nós vamos falar um pouquinho o que cada um deles significa, tá? Tudo bem até aqui? Estão conseguindo me entender? Quero a participação de vocês. Quem aqui já utiliza ventosa? Quem aqui colocou ventosa no paciente e um pontinho que colocou já rapidinho, já colocou e tirou e a pele já ficou toda escurecida? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero acompanhar, tá? Então, quando a reação normal é ser a reação rosada, aquela cor rosada. Ah lá, a Patrícia falou que ela já deixou. Mas acontece, né, Paty?
Então, a cor que a gente espera é aquele rosado, aquele sangue suave, né? Aquela cor saudável. Então, ele pode ficar rosadinho e isso é normal. Isso é o objetivo. A Grazi também falou que já aconteceu com ela. É isso mesmo, gente. E aí, eu tenho colorações diferentes. Eu tenho um vermelho um pouco mais escuro. Tô com uma super cola aqui, gente. Então, o que significa aquele vermelho? Já ainda não está roxo, tá vermelho, tá? Aí, isso significa que eu tenho uma estagnação moderada de sangue. Não tá nada severo, por enquanto tá tranquilo, tá uma coisa moderada que provavelmente aí, com umas 2 ou 3 sessões, eu vou resolver o problema do meu paciente, tá? Aí eu tenho aquela cor mais roxa, um pouquinho mais púrpura, mais escura. Aí já me mostra uma êxtase um pouquinho mais forte, tanto de sangue quanto de energia. E talvez nesse momento eu preciso fazer uma sangria, tá? Então, quem não faz sangria não tem problema. Você vai continuar fazendo as sucções com as ventosas e isso vai melhorar ao longo do tempo, tá? É que a sangria torna o processo um pouco mais rápido, mas não tem confiança de fazer sangria? Não faça, gente. Vá com calma, vá num terreno que você consiga compreender e fazer o negócio da melhor maneira, tá? Então, não consegue trabalhar ainda com a sangria, não tem problema nenhum. Você vai continuar fazendo a sucção, ela lá deslizante ou ela paradinha, vai dependendo, né? Vai depender do que você quer o resultado. E você vai fazer a melhora dessa êxtase, desse êxtase de sangue, desse êxtase de energia, tá? Aí tem a cor preta, que a pele fica bem roxa, bem escura mesmo, chegando a ficar preta. Significa que eu tenho muita toxina. Esse tecido está muito tóxico, eu preciso fazer a liberação. E aqui também, talvez seja bem interessante uma sangria, porque está muito estagnado. O sangue está estagnado, a energia está estagnada. Então, quando eu vou lá, perfuro, ou martelo, com martelinho de 7 pontos, faço a sangria, sugo com a ventosa, isso vai liberar essas toxinas muito rapidamente. Então, eu acelero esse processo. Mas eu preciso fazer isso? Se eu não fizer isso, não vai resolver? Não é assim. Eu posso trabalhar na ventosa calmamente que eu vou chegar lá no meu objetivo, tá? Então, quem não trabalha com sangria, fica tranquilo que dá para fazer sem sangria também. Alguém aqui já trabalha com a ventosa com sangria? Deixa aqui para mim nos comentários se vocês já fazem utilização da sangria. Bem-vindo, pessoal. E aí, saindo um pouquinho das cores, a gente pode ter também, às vezes quando a gente coloca a ventosa, formação de bolinhas de água. Não é bolha na pele, não. É como se tivesse o suor saindo, essa toxina saindo pelos poros e forma bolinhas de água. Olha lá, a Patrícia faz sangria. Resultado é mais rápido, Pati? Fala pra gente. Então, eu tenho a presença de uma patologia que talvez pode ser grave. Gente, é importante falar agora nisso, a seguinte ideia. Eu nunca falo pro meu paciente, nossa, formou bolhas de água, você tem uma doença grave, tem alguma coisa muito ruim acontecendo no seu organismo. A gente nunca fala isso, tá? A gente fala, olha, procura um médico, vai avaliar o que é essa dor, né? Se ele ainda não foi, sempre peça para ele procurar. É muito mais interessante quando a gente trabalha com o paciente com um diagnóstico em mão. É muito mais fácil, norteia o nosso caminho de uma maneira que o resultado vem muito mais rápido. A Patrícia falou que ela trabalha com a ventosa de sangria, mas dá medo no começo. Dá mesmo, gente. Então, sempre que vocês forem treinar, treine em alguém da sua família, né? Não vai treinar aí no paciente, não, tá? Faça em pessoas próximas
para você pegar mais confiança antes de já ir direto no seu paciente, tá? Então, esse quadro de patologia, ele vai melhorar com a liberação dessa concentração de água. Mas não é um caso de falar assim, nossa, você tem uma doença grave, você tá terminal. Não é nada disso. Mas é uma doença um pouquinho mais grave. Digamos que não é um resfriado, né? Pode ser uma coisa evoluindo aí, uma pneumonia. Não tô dizendo que é pneumonia que vai causar bolha. Estou querendo comparar uma gripe com pneumonia para vocês conseguirem entender, tá? Então, quando forma essa bolha de água, é porque realmente o corpo tá liberando essa toxina. E essa bolha de água, para vocês entenderem que não é bolha de pele, que se eu tirar a ventosa e passar a mão, essas bolinhas de água vão sair. É como se fosse suor. Sabe quando a gente sua, que fica aquelas bolinhas que a gente consegue ver? É isso que eu tô dizendo, tá? E aí, eu tenho aquela reação que a gente chama de reação condensada. A reação condensada é quando forma, a pele fica um pouquinho avermelhada, não fica roxa não, ela fica aquele vermelho vivo, só que cheio de pontinhos, como se fosse gotinhas de sangue, só que dentro da pele, tá? Então fica parecendo eu joguei um granulado ali por cima da minha pele, um monte de pontinhos. Depois eu vou mostrar uma imagem aqui pra vocês na internet, tá? Ali dentro, esse sangue, ele tá mais gelatinoso, ele tá bem tóxico. Nesse caso, também posso fazer uma sangria. E é muito comum em pessoas que têm doenças reumáticas, uma artrite, essa parte mais reumática, costuma acontecer isso. Então, vamos supor, a pessoa tem artrite, né? Eu vou lá e coloco na região de ombro, onde tem a artrite dela, essa pele fica parecendo um monte de pontinhos pretos. Ela fica condensada, tá? Então, ela significa que eu tô tendo ali naquele local uma congestão, tá? Esse tecido está congestionado, essa musculatura está congestionada, essa energia e esse sangue também estão congestionados. Aí eu tenho a mesma reação que a gente chama de reação esparsa, que eu tenho a pele, uma coloração mais normal, tenho esses pontinhos pretos, só que eles estão mais esparsos, mais espalhados. Não é aquela coisa certinha, pontinho, 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 pontinho. Tem um aqui, outro lá, outro lá, outro lá. É um ou outro que eu consigo ver. Aquela coisa está mais esparsa, mais espaçada, tá? E continua sendo uma condensação mesmo assim, tá? Mas nesse momento eu tenho pouco sangue gelatinoso, não é como era a anterior, que eu tenho muito sangue gelatinoso ali, muita concentração desses pontinhos pretos, tá? E isso é muito mais comum a gente ver quando a pessoa tem uma imunidade baixa, que fica doente facilmente, ou em estado febril. Quando o paciente está em estado febril e você vai lá e coloca ventosa, geralmente fica desse jeito. Eu tenho essa congestão sanguínea esparsa, tá? Então, isso é muito comum quando eu tenho febre, tá bom? Deixa eu ver qual que eu não falei aqui. Aqui, pontiforme, eu não falei. A pontiforme, ela parece muito a condensada. Só que a condensada, se eu tiro a ventosa e passo a mão, é como se fosse pintas pretas. Já na pontiforme, essas pintas se elevaram. Parece que é uma bolha de sangue. Parece que eu tenho uma bolinha com sangue lá dentro, tá? Então, ela fica elevada. Ela tem várias, como se fosse bolhas com sangue ali dentro, tá? Então, nesse caso, eu posso ter algum elemento tóxico no meu sangue. Eu posso estar com sangue com toxicidade. Acho que é isso que fala, né, gente? É muito comum em pacientes diabéticos, hipertensos, quadros de hepatite. Aí é mais comum a gente ver isso. Lembrando, gente, que dessas três que eu falei aqui, a mais comum da gente ver é a condensada. A esparsa é mais difícil. A pontiforme é muito difícil. Então não fiquem assim muito preocupados pensando, nossa, vou pegar uns casos assim de bolha e vai ter sangue e tal. Não é assim, tá? É uma coisa menos comum. O mais comum é a gente ver aquela pele vermelha,
aquela equimose mais escura, aquele arroxeado, tá? Esses são os mais comuns que a gente vê. E aí eu tenho a reação dura, com concentração de sangue tóxico gelatinoso. Ele apresenta grande percentual de toxicidade. É muito comum em paciente com câncer, com AVC e com doenças crônicas. Então eu tenho ali o fundo da pele já não tá mais igual do condensado, que é a cor da pele. Porque o condensado é a cor da pele cheio de pintinha preta, que é o sangue. Aí eu tenho pontiforme, cor da pele com as bolinhas, com as pintinhas esparsas. Uma aqui, outra lá, tal. E aí eu tenho a pontiforme, desculpa, gente, aquela era esparsa. A pontiforme, eu tenho a cor da pele com bolhas parecendo sangue ali dentro, com bolhas de sangue, tá? Agora, na reação dura, essa pele de baixo não tá mais cor da pele, ela tá extremamente roxa. Ela tá extremamente escura. E juntamente eu tenho essas bolhas com sangue ali parado. Que é o que eu falei, que é muito comum em AVC, em pacientes com problemas cardíacos, em câncer, tá? Então a pele fica escura e essas bolinhas têm sangue. Então essa é a diferença da pontiforme. A pontiforme, a pele do fundo, fica a cor mesmo da pele ou levemente rosado. Tá? Então, essa é a diferença das duas, a cor da pele de fundo. E aí, gente, eu tenho reação de bolhas. Acontece de ficar bolhas. Então, fica a cor da pele mesmo bolha. Sabe quando a gente faz uma queimadura que forma bolha? Não muda a coloração da pele. A coloração da pele é a mesma coloração da bolha, tá? E o que são essas bolhas? Pode ser causada por duas coisas. Uma pode ser o erro, o excesso de sucção ou o excesso de tempo. Por isso que eu não gosto de falar assim, olha, a ventosa tem que deixar 15 minutos, a ventosa tem que deixar 30 minutos. E essa, acho que é a grande briga das alunas comigo, é isso, porque elas batem o martelo que elas querem que eu fale um tempo para elas. E não tem como a gente bater o martelo em um tempo. Como eu fiz um vídeo há pouco tempo, que logo vai ser postado aqui pra vocês, que eu falo que a ventosa é uma paquera. Então eu coloco a ventosa e fico aqui, ó, de olho nela. Eu não coloco a ventosa aqui e vou fazer a massagem lá no pé. Entendeu? Então se eu coloquei a ventosa nas costas, eu fico aqui, ó, só paquerando, só de olho nela. Eu não ponho e saio, ponho e deixo e vou fazer outra coisa. Então, uma das coisas pode ser excesso de pressão ou excesso de tempo, mas também pode ser reação a alguma coisa que está envenenando o meu sistema. Ele está tão tóxico que ele está envenenando o meu sistema, tá? Pode ser associado também a hepatite, a diabetes, as artroses. Então, tem essas coisas que podem ser associadas, mas vou falar para vocês que geralmente é excesso de pressão ou excesso de tempo. Então, muitas vezes é erro nosso, do terapeuta, tá? E tem também, gente, a reação pálida, né? Que às vezes a gente coloca e a pele fica empalidecida. Parece que ela ficou até mais branca. Então, eu acabo de colocar essa ventosa e essa pele fica mais branca do que ela já estava. O que é isso? O que é essa cor branca? Isso é deficiência. Deficiência de Qi, que é a energia, e deficiência de Shui, de sangue. Então, se eu fizer ali, eu percebo que eu ponho a mão, essa pele não aquece. Ela continua fria. Ela continua com falta de sangue. Porque quando eu trago sangue, gente, o que eu faço? Eu trago sangue, eu trago calor, né? Eu aumento a circulação e aumento o calor ali daquela pele, ali daquela região. Então, se essa pele tá ficando branca e empalidecida, significa que eu tenho uma falta de energia, uma falta de sangue naquele local. Concordam comigo? Fala aqui pra mim quem que já fez
ventosa e a pele ficou esbranquiçada. Em vez de melhorar essa coloração, de ficar mais rosinha, ela ficou mais branca. Fala pra mim. Gente, eu quero ler pra vocês aqui, ó. Só um resuminho, que eu gosto muito desse livro, ó. De Ventosa Terapia. Tá dando pra ver? Da Fernanda. Gosto bastante. É um livro bem fácil, bem legal de se entender ventosa. Olha, é fininho. É um livro de cabeceira, livro de bolso. Muito fácil da gente entender. Vou só... ela fez um resumo bem legal em relação à explicação das cores na pele. Então, eu vou explicar aqui rapidinho o que ela fala pra mim, o que ela fala aqui no livro pra vocês, tá? Então, reações da pele à ventosa terapia e suas explicações. Pele vermelho clara, circulação normal de sangue, que é o meu objetivo, que é o que eu quero. Lembrando que eu não quero deixar o meu paciente marcado, eu não quero que ele saia de lá cheio de marcas. Isso é uma consequência em relação a alguma desordem de circulação, né, de sangue ou de circulação energética, ou relacionado ao órgão correspondente daquela região, tá? Então, meu objetivo não é deixar marcas, nunca, tá bom? Pele levemente vermelho escuro, eu tenho uma estagnação de sangue, então aquela cor é aquele vermelho... como que as pessoas falam, gente? Igual esmalte. Um vermelho vivo, né? Uma coisa assim, ó. Então, esse vermelho, eu já tenho uma leve estagnação de sangue. Agora, um vermelho escuro, tendendo ao roxo, eu tenho uma estagnação severa de sangue. Seria aquela cor do aquele esmalte mais vinho, tá? O carmim, lembrei. O carmim seria uma estagnação de sangue. Aquele esmalte mais pro vinho, eu já tenho uma estagnação um pouquinho mais severa de sangue. Agora, a pele roxa, ficou roxo, com petequias roxas, com os pontinhos roxos, eu já tenho uma estagnação severa de sangue com retenção de toxinas. A pele só roxa, ficando roxa por inteiro, eu tenho uma estagnação de sangue. A pele com formação de bolhas, eu tenho presença de umidade interna ou pressão excessiva de ventosa durante o tratamento. Para saber a diferença, deve-se interrogar o paciente sobre possíveis sintomas de umidade. Então, eu sei que se eu tiver um excesso de umidade, nariz escorrendo muito, pessoa que tem muita sinusite, muita gordura localizada, eu já tenho aí uma umidade virando fleuma, né? Então, quando eu coloco e forma que não foi devido excesso de pressão ou excesso de tempo e formou essas bolhas, eu devo pensar e investigar o meu paciente se ele está mantendo muita umidade dentro do corpo. Manchas negras, presença de toxinas, podendo ser causadas por medicamentos, drogas, álcool ou parasitas. Também é possível encontrar palidez, que é a deficiência de sangue, que é quando eu falei que a região fica branca e fria. Então, falta sangue, falta calor ali. Às vezes pode ser até uma síndrome de frio nessa região. Formação de petequias são pequenas bolinhas de coloração vermelha que representam presença de calor interno. Então, aquelas petequias, aqueles pontinhos vermelhos, significa que eu tô com muito calor interno. E também a ventosa é bem legal. Ventosa o que eu mais gosto da ventosa é para tratar frio e umidade. Umidade principalmente, porque quando você coloca a ventosa, a pele tende a eliminar essas toxinas através da transpiração. E com isso, eu melhoro muito rápido a questão de umidade. Então, o paciente tá lá, nariz escorrendo, sinusite, eu já vou lá e coloco todas as ventosas nos chuos dorsais e vou observando, tirando, colocando. E ele sai de lá melhor e ele relata a melhora no outro dia, né? Eu mando mensagem, pergunto como o paciente tá. Ele relata que isso melhorou, porque ele melhora muito rapidamente, a ventosa melhora rapidamente, umidade principalmente, tá? E aí, gente, dúvidas?
Fala aqui pra mim. Hoje eu esqueci de pegar minha água. Então, com dúvidas? E lembrando também que quando eu tô tratando parte de chus dorsais, que eu tô pensando em região de órgão ou víscera correspondente, lembrar que eu tenho não só os chus dorsais, eu tenho os chus espirituais. Então, cada região ali vai ser também responsável por um sentimento. Então, às vezes a gente fala assim pro paciente, está com algum problema no pulmão? Porque aqui ficou bem estagnado, ficou muito marcado. Está com algum problema respiratório? Não, tenho nada. Passou pelo Covid? Não tenho nada. Aí você começa a conversar com o paciente, você percebe que é um paciente mais triste, mais melancólico. Isso já me deixa subentender que ele tá realmente com problema pulmonar, mas por questões emocionais, porque o pulmão é responsável pela melancolia, pela frustração, pela autocrítica, pela tristeza, né? Aí eu tenho o pericárdio. O pericárdio é para tratar ansiedade, euforia, estado de alerta desse paciente, apatia. O coração também. Aquela alegria em excesso, aquele paciente que ri demais, também é um desequilíbrio desse meridiano do coração. Eu preciso tratar esse paciente, porque não é interessante, né, gente? Nada que é exagero é bom, nem a tristeza demais, nem a alegria demais, tá? Então, essa apatia também, o insônia, sono muito leve, também tenho que pensar no meridiano do coração. Então, se ali naquela região de meridiano de coração, dos chus dorsais, ficou a marca, já tem que me atentar, né? Acender ali um alerta. O fígado, por exemplo, o fígado é a raiva, né? A ira, é aquela explosão. Então, ficou marcada a região de fígado, nem sempre esse paciente tem um problema no órgão do fígado, mas ele tem um problema na parte emocional que é gerada, controlada por esse órgão, que no caso da ira, da raiva, é o fígado, né? Então, aquela pessoa que tem muita falta de foco, que não se foca em nada, que começa a fazer uma coisa, já para e vai fazer outra, isso também é fígado, gente. Então, ter a determinação, ter a coragem, ter aquele impulso de decisão, é fígado. É o fígado e o acoplado dele, que é a vesícula. O baço é aquele paciente que fica ruminando os pensamentos e pensa naquilo, e repensa naquilo, e pensa. Então, ele vai fazer uma coisa, eu vou montar uma loja de lingerie. Mas ele já pensou em tudo que pode dar errado, e tudo que for dar errado, ele já tem a solução para tudo aquilo. Isso é um excesso de pensamento, porque nem tudo a gente tem controle. Não é assim tão fácil as coisas, né? Mas é um paciente que tem um excesso de preocupação, um excesso de pensamento. Isso já me faz pensar no baço, tá? O rim é um medo. Aquele paciente que tem muito medo, medo até, não é quando eu falo assim, eu tenho medo do escuro, não é só isso, eu tenho medo de altura, não é só isso. Eu tenho um medo que não me deixa avançar nas coisas. Nossa, eu queria tanto alugar uma sala maior para montar minha sala de estética. Mas eu tenho medo de não conseguir pagar o aluguel. Então, o medo me trava. Então, eu tenho que pensar nesse órgão correspondente, que é o rim, tá? Então, outra coisa que também é do rim é a falta de vontade, que tá muito ligada ao medo, né? Então, eu tenho falta de vontade de tentar, porque também tenho medo de não conseguir. Então, uma coisa está ligada à outra. O excesso de autoritarismo é rim também. Então, eu preciso analisar o meu paciente, essas marcas de ventosa, também nessa parte de sentimentos, não só da marca em si e daquela região, tá? Então, geralmente não, né? Pode ser que aquilo esteja correspondendo a um órgão, vamos pensar lá no fígado, e o meu paciente não tem problema no fígado. Mas eu fiz com a região do fígado ali, dos chus dorsais, ficou marcado, mas o meu paciente não tem nada. Um paciente super saudável. Mas e a parte sentimental
que o fígado é responsável. Como que tá essa ira, como que tá essa determinação, essa coragem, esse medo de se frustrar, essa timidez, essa submissão, tudo isso é do fígado. Então eu preciso avaliar esse meu paciente, tá bom? Gente, falei tudo que eu tinha para falar aqui, agora eu vou deixar vocês tirarem dúvidas, alguma dúvida, gostaram? Fiquei de mostrar a imagem, né? Peraí que eu vou voltar aqui meu computador, que ele até saiu. Então, vamos lá. Eu peguei uma imagem da internet, tá? Mas só a nível para vocês entenderem. Vou tirar aqui. Conseguem ver? Então, ó, o saudável não seria tão amarelo assim, tá? Seria uma cor mais de pele, mais rosadinho. Então, esse seria o saudável. Isso é uma imagem que você pega na internet facilmente, tá bom? Esse segundo, ó, eu já tenho uma cor mais avermelhada. Lembra que eu falei do esmalte carmim? Seria mais ou menos isso, ó. Eu tenho uma êxtase sanguínea já um pouquinho moderada. Esse seria aquele esmalte vermelho vinho. Eu já tenho uma êxtase severa. Olha a diferença da coloração desse para esse. Já é uma mancha um pouquinho mais escura. Conseguem perceber a diferença? Aqui é a congestão. Tá vendo que o fundo da cor da pele continua sendo a cor da pele e eu tenho os pontinhos pretos, né? Que seriam os pontinhos de sangue. Conseguem perceber? O púrpuro não seria bem isso, né? A mancha fica mais espalhada, mas seria isso, ó. Essas marcas da cor púrpura mesmo. Olha as bolhas, gente. A bolha aqui, ó, eu tenho o fundo da cor da pele e a bolha também é da cor da pele. Ela não tem essa coloração vermelha não, tá? É a coloração da pele mesmo. Quando a gente faz uma bolha do sapato que aperta, seria mais ou menos desse jeito, tá? A bolha escura, que aí eu tenho aí a elevação da pele com os pontos mais escurecidos e a pele mais clara, faltando energia, faltando circulação, né, que é o Qi, e faltando Xue, que é o sangue. Então essas são as imagens. Eu pesquisei aqui, gente, ó, no Google mesmo, só para vocês verem, tá? Então isso aqui, ó, para vocês entenderem, é uma reação legal, ó. É isso que eu quero. Mas olha, eu posso ter isso. Isso aqui pode ser devido a um excesso de pressão ou talvez a êxtase mesmo, né? Então, percebem tudo que pode acontecer de coloração, né? De diferenças de cor de pele. Então, cada cor aqui vai me corresponder a uma reação, né? O que tá acontecendo aqui? Ó, olha que legal, ó. Aqui saudável, não seria isso aqui não, tá? Um êxtase um pouquinho mais moderado e esse aqui uma estagnação severa. Gente, não é isso que a gente quer fazer nas costas do paciente. Eu evito ao máximo deixar marcas, tá? O que eu quero mesmo, que eu gostaria que o meu paciente acontecesse no máximo era isso aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui, essa coloração suave da pele. Tá bom? Entenderam, gente? Deixa eu ver aqui. Teve pergunta. A Cláudia. Posso começar fazendo massagem depois ventosa? Deve, Cláudia. Eu, particularmente, não gosto de ir direto para ventosa, não. Eu gosto de preparar essa pele para receber a ventosa, massagear, relaxar. Gente, nada nesse mundo nunca vai conseguir substituir o toque. Nunca. O toque ainda continua sendo muito importante, de suma importância, tá? Então, eu gosto de preparar, por quê? Se eu coloco a ventosa diretamente, não tô dizendo que é errado, tá bom? Isso existe na literatura e pode se fazer. Então, se eu coloco a ventosa diretamente sobre a pele, eu tenho um repuxamento da pele. Eu tenho muitas terminações nervosas na pele. Isso dói. Então, eu sempre gosto de massagear, relaxar essa pele, para essas terminações nervosas começarem a entender o que vai vir por aí. Então, Cláudia, não é que pode,
Deve. Na minha opinião, está super certa, tá? Mais alguma dúvida, gente? Bem-vindo, pessoal que entrou agora. Depois essa live vai ficar gravada, vocês podem assistir, tá? Mas o mais importante, gente, é vocês entenderem que cada marca tem um significado. Então, eu costumo dizer que a ventosa, ela não é só um tratamento, ela é um diagnóstico. Através da ventosa, eu consigo diagnosticar o que está acontecendo com esse paciente. E aí, com isso, eu traço um tratamento muito mais objetivo, muito mais claro e muito mais fácil de se ter um resultado. Entenderam? Mais alguma dúvida? Gostaram da live? Dá um joinha pra mim aí se vocês gostaram da live. Gente, ó, super indica esse livro da Fernanda. A Fernanda ela é do como que é o canal dela do Instagram? Facilitando a acupuntura, acho que é isso, gente. Gosto muito das lives dela. Ela é mais acupunturista, mas ela fala bastante de ventosa também. Então esse livro eu indico bastante, é um livro fácil, com uma leitura bem tranquila e é bem para iniciantes mesmo. Gostaram da live? Eu que agradeço, Cláudia, brigadão. Gente, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente com a gente. Dizer que agora as nossas lives serão às terças e não mais às quartas. Então, eu vou esperar vocês todas as terças-feiras, às 7h10 da noite, para uma live, sempre comentando algum assunto relacionado à ventosa, à massagem, a terapias integrativas. E eu gostaria muito de que vocês sugerissem, pode colocar em comentário de qualquer post meu lá. Ah, professora, fala disso ou fala daquilo, né? O que vocês têm dúvida? O que vocês querem ou me ouvir dizendo aqui, tirando dúvida de vocês? Gostaria muito da participação. E agradeço a todo mundo que esteve aqui comigo. Muito obrigada. Beijo e até terça-feira. Tchau, tchau.